Será que você consegue entender um falante nativo de inglês? Que eu preparei um teste mais básico de listening para saber o quanto você consegue acompanhar. Por que esse é um teste considerado básico? Pelos assuntos que são abordados, tá? Então eu pedi para a pessoa que gravou aqui os vídeos para vocês falar sobre assuntos que um falante de nível básico normalmente consegue já compreender, ou seja, descrição de cidades, falar sobre família, clima, identificar de onde a pessoa é. Então ele falou sobre essas coisas e eu preparei uma atividade em cima disso para ver quanto você consegue entender. E essa pessoa, o Brady, que gravou esses vídeos aqui para vocês, é um tutor do Cambly, que é uma plataforma na qual você pode fazer aulas de conversação com tutores nativos do mundo todo e, de fato, praticar o seu inglês. E o Cambly tá de aniversário nesse mês, então para comemorar o aniversário do Cambly, nada melhor do que um baita de um desconto, né? Então se você comprar o seu plano no Cambly usando o meu link aqui na descrição e o meu código, você vai ganhar descontos de até 60%, gente. É o melhor desconto do ano que eles estão oferecendo nesse mês, mas é por tempo limitado, então corre para não ficar de fora. Então talvez você já tenha tentado aí de tudo. Aplicativo, vídeo, ferramenta gratuita e tá sentindo que ainda tá preso, que você ainda não desenvolveu o seu inglês? Pois olha, tá faltando prática. E eu sei que a gente tá numa época aqui em que todo mundo tá falando de IA, de inteligência artificial, e que tem várias ferramentas interessantes, mas nada como você falar com uma pessoa treinada para te auxiliar, né? Um professor ou um tutor que vai de fato reconhecer as suas dificuldades, te dar feedback instantâneo, te guiar, algo que ferramentas gratuitas não conseguem. E eu sou uma usuária muito experiente do Cambly, porque eu tô aí há 9 anos, não só usando o Cambly, mas também como uma parceira deles, gente, 9 anos. Quem já tava aqui no canal quando essa parceria começou, hein? Como vai funcionar o nosso teste? Ele vai ser dividido em 2 momentos. O primeiro para falar sobre informações pessoais e o segundo para testar o seu conhecimento sobre rotinas. São 2 vídeos e você vai assistir ao primeiro agora. Enquanto você assiste, eu quero que você tente identificar e responder as 3 perguntas que eu vou te fazer agora. A primeira é: Where is he from? De onde é o Brady? A segunda: What does he like about his hometown? O que ele gosta na cidade onde ele nasceu, his hometown? E número 3: What is the weather usually like there? Como é normalmente o clima lá. Bora assistir esse 1 minutinho de vídeo e tentar identificar as respostas. E muito importante, não ativa as legendas do YouTube agora, tá? Desativa agora, é pra você contar só com o seu ouvido, tá? Não com a leitura. Então desativa as legendas e bora ver o quanto você consegue entender. So hi guys, my name is Brady. I'm from the United States, specifically the state of Oregon in the West Coast, from a town called Salem, not the city of the witches, but it's the same name. In this city, it's a very natural place. So there are a lot of fruit farms, and that's something that I really like. And it also has a traditional downtown, like you see in the movies. It's kind of a classic American downtown. So when I lived there, I liked to walk around, explore with family, with friends. It's very cold in the winter. So we have 4 specific seasons, and they're very well defined. Spring, rainy. Summer, hot. Fall, cloudy, and the leaves change. And winter is quite cold. Sometimes it even snows, actually. Alright, vamos às respostas, mas se você quiser escutar esse trecho mais uma vez, é só voltar para esse minuto aqui do vídeo. Where is he from? Era a primeira pergunta. Ele falou o seguinte: I'm from the United States. Eu sou dos Estados Unidos. Specifically, the state of Oregon. Especificamente, o estado de Oregon. In the West Coast. Na costa oeste. From a town called... Conseguiu pegar o nome da cidade dele? Salem. Salem. From a town called Salem. E ele falou: Not the city of witches, but it's the same name. Não é a cidade das witches, das bruxas, mas é o mesmo nome. Salem. Salem. Question number 2. What does he like about his hometown? Do que ele gosta, né, na sua cidade? E ele falou assim: In this city, it's a very natural place. Nessa cidade é um lugar muito natural, muita natureza. So there are a lot of fruit farms. Então tem muitas fazendas, farms, fazendas de frutas. And it's something that I really like. E algo que eu realmente gosto. And it also has a traditional downtown. E também tem um centro, downtown é um centro tradicional. Like you see in the movies, como você vê nos filmes. It's kind of a classic American downtown. É meio que um centro clássico americano. It's kind of a classic American downtown. Pegou essa? Bora para número 3. What is the weather usually like there?
Então, como é normalmente o weather, o tempo, o clima lá? Ele disse, it's very cold in the winter. É bem frio no inverno. So we have 4 specific seasons. Então, a gente tem 4 estações específicas. Seasons são estações. And they're very well defined. E elas são muito bem definidas. Spring, rainy. Então, spring é primavera, chuvosa. Summer, hot. Verão, quente. Fall, cloudy. And the leaves change. O outono, fall, é nublado e as folhas mudam. Uma nota linguística aqui, fall é outono nos Estados Unidos, na Inglaterra e países britânicos, enfim, eles vão falar autumn, tá? Autumn no sotaque deles. And winter is quite cold. E o inverno é bem frio. Sometimes it even snows. Às vezes até neva. E aí, como se saiu por enquanto? Conseguiu pegar aqui pelo menos o geral dessas perguntas? Já me conta aqui nos comentários se gabaritou essas 3 ou se estava difícil. Mas o teste não acabou. A gente tem agora a segunda parte. Vamos ver se você consegue entender sobre rotinas, né? O que ele fala sobre a sua rotina e tem uma surpresa que ele revela nesse vídeo aqui também. Então, as 3 perguntas que eu quero que você responda. Número 1, what time does he usually wake up? Que horas ele normalmente acorda? Number 2, what does he usually have for breakfast? O que ele normalmente come de café da manhã? And number 3, what does he usually do in the evening? O que ele normalmente faz à noite? Bora lá. So I am an early bird, actually. Since I was a kid, I've always woken up early. Nowadays, I wake up about 6:30 in the morning because I start here on Cambly at 7:30. So my routine consists of waking up, getting dressed, making some coffee, eating maybe not the most traditional Brazilian breakfast. I live in Brazil as well. So I usually have something simple like an omelet. I make an omelet or I have cereal. I haven't gotten rid of that habit, even though I live here. I have cereal with milk. And in the evening, after I'm done teaching, this also is going to sound very American, I like to play basketball. So I go downstairs, I live in a big apartment complex, and there are 2 quadras, and I go to one of them, and I just shoot hoops for a while, clear my mind, relax. Alright, let's check the answers. Se você quiser assistir mais uma vez, é só voltar para esse minuto aqui do vídeo. Number 1, what time does he usually wake up? Que horas ele normalmente acorda? Aí ele falou, I am an early bird, actually. O que significa um early bird? Que ele é um passarinho cedo? Significa que ele gosta de acordar cedo. Early bird pensa que é sempre quando há algo antes, com antecedência ou cedo. Se você já foi a algum congresso em inglês, talvez você tenha percebido na inscrição que tem ali o valor para early birds. Ou seja, quem se inscrever com antecedência paga um valor mais baixo. Since I was a kid, I've always woken up early. Desde que eu era criança, eu sempre acordei cedo. E olha que interessante, I've always woken up early. Olha o uso do present perfect aqui, algo que começou no passado, na infância dele, e que continua até o presente. And nowadays, I wake up about 6:30 in the morning. Então, hoje em dia, nowadays, ele acorda cerca de 6:30 da manhã, because I start here on Cambly at 7:30, porque ele começa no Cambly às 7:30 da manhã, e isso é interessante de mencionar, viu? No Cambly, como ele está presente em mais de 190 países, você encontra professores e tutores disponíveis 24 horas por dia, tá? Então, se você quiser fazer uma aula às 2 da manhã, vai ter um professor disponível ali pra você, porque eles têm professores com diferentes fusos horários, isso é bem legal. Acho que você acender a luz aqui, tá escuro. Pera, is it better? I don't know. Question number 2. What does he usually have for breakfast? O que ele normalmente come de café da manhã? Você conseguiu pegar? Então ele respondeu assim, ó, aqui tá a surpresa que ele trouxe pra gente. So my routine consists of waking up, getting dressed, making some coffee, acordar, se vestir, fazer café, eating maybe not the most traditional Brazilian breakfast, comer talvez não o mais tradicional café da manhã brasileiro. Ele fala, I live in Brazil as well. Sim, ele fala que ele mora no Brasil, ele na verdade está morando em Goiás há 7 anos. Esse era o segredo que eu tinha aqui pra vocês, eu encontrei. Eu escolhi ele justamente porque no vídeo do Cambly dizia que ele morava no Brasil, eu fiquei curiosa. So I usually have something simple like an omelette. Então, ele normalmente come algo simples como um omelete. Mas não é só isso. Tem dias que ele come o quê? Or I have cereal. Ou eu como cereal. I haven't gotten rid of that habit.
eu não me livrei, né? To get rid of something é se livrar de algo. Então, ele não se livrou do hábito de comer cereal, even though I live here. Apesar de eu viver aqui, de eu morar aqui. I have cereal with milk. Ele come cereal com leite. Vocês gostam de cereal com leite? Eu não consigo gostar não, viu, gente? Acho que talvez porque eu seja bem brasileira. Maybe that's why. Number 3. What does he usually do in the evening? O que ele normalmente faz à noite. In the evening, after I'm done teaching. Então, à noite, depois que eu terminei de ensinar, de dar aula no Cambly. This also is going to sound very American. Isso também vai soar bem americano. O que vai soar bem americano? Ele diz, I like to play basketball. Eu gosto de jogar basquete. So I go downstairs. Então, sabe, eu desço, né, do prédio. I live in a big apartment complex. Ele mora num apartment complex que é bem grande. E olha que interessante, é assim que ele se referiu a um condomínio. Então, ele mora em um condomínio grande, né, de apartamentos. Então, ele falou um apartment complex. And there are 2 quadras. Ele falou em português ali, né? Há 2 quadras e quadra em inglês é court. And I go to one of them. E eu vou até uma delas. And I just shoot hoops for a while. Clear my mind and relax. Talvez aqui esse vocabulário não seja básico, tá? Esse aqui não é básico mesmo, que é to shoot hoops. Mas pelo contexto você consegue entender o que ele quis dizer com isso? Já que ele tá jogando basquete, hoop é a cesta, basket ou aro. Hoop significa o aro ali. E o que é shoot? É atirar ou arremessar. Então ele fica shooting hoops. Então ele fica arremessando, treinando arremesso, ele não fica jogando basquete, porque não é uma partida. Então ele só fica shooting hoops to clear his mind and relax. Eu quero saber se foi fácil ou difícil entender esses 2 trechos aqui, se você gostou da atividade, né? Você curtiu testar o seu listening assim? E eu tenho mais um presente pra você. Aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar toda a transcrição em inglês e em português para você estudar e checar aquelas partes que você talvez não tenha entendido, tá? E se você não entendeu tudo, tá tudo bem. Só de você estar aqui testando seu inglês, isso mostra que você tá comprometido com o seu aprendizado e que daqui a algum tempo o teu inglês vai estar, ó, afiadíssimo e você vai entender áudios bem mais difíceis que esses, inclusive. Não esquece de aproveitar a promoção do Cambly, porque é por tempo limitado e 60% off, a gente não pode ignorar assim, né? E a gente se vê no próximo vídeo, que é ainda nessa semana, tá vendo? O canal tá bem movimentado. Quero te ver no próximo vídeo. Take care!